Tiago capítulo 1, versículo 19. Deixa eu colocar aqui o meu fiscal para mim não exagerar. Tiago capítulo 1, versículo 19. Sabei isto, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Hoje eu vou conversar com vocês sobre comunicação do casal. Comunicação dentro da casa, comunicação dentro da família. E o nosso texto que nós vamos ter como regra, como base, é esse Tiago capítulo 1, versículo 19. Então nós vamos primeiro decorar esse versículo. Estamos juntos? Então diga comigo, saibam disso. Decoramos? 1, 2, 3 e... Saber de quê? Logo em seguida ele fala: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Diga, tardio para... Não, pronto para ouvir, perdão. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Muito bem. Então vamos decorar, ver se a gente decorou. Saibam disso, meus amados irmãos. Vamos lá? Saibam disso, meus amados irmãos. Saber o quê? Por quê? O versículo seguinte diz: porque na ira do homem não pode operar justiça de Deus. O que a gente aprende aqui é que quando a gente se ira dentro de casa, quando a gente se ira no relacionamento com o marido, esposa, com filhos, o Senhor disse: eu estou fora. Estamos aqui? Se a ira está presente, o Senhor disse: eu estou fora. Isso aí é você, te vira. Estou fora. Na tua ira, eu não posso ser justo. Eu não posso operar a minha justiça. Se tiver ira envolvida, vai dar tudo errado. Estamos aqui? Então vamos lá. Todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. 1, 2, 3 e pronto? Por quê? Na ira, Deus não opera a justiça. Amém? Na sua ira, Deus não pode operar a sua justiça. Tranquilo? Então preste atenção. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Pronto para ouvir. Essa é a razão porque você nasce com 2 ouvidos, uma boca. Sim? 2 ouvidos, uma boca. Significa dizer que você tem que ouvir 2 vezes mais do que você fala. Estamos aqui? Então a outra coisa que eu tenho que ter muito cuidado é com o seu coração para que você não se ire. Tem alguma coisa... Eu já falei isso aqui na igreja uma vez, que a ira, ela tem o seu lugar, certo? Não está errado a gente se irar, certo? Porque existem coisas que é impossível você não ficar irado. E é preciso ficar irado. Porque tem algumas coisas que você não vai resolver se você não tiver irado. Então, se existe injustiça acontecendo, você tem que se irar mesmo. Se existe coisa errada acontecendo, você tem que se irar mesmo. Não dá para uma coisa grave acontecer e você ficar alisando. Não tem como, não faz sentido. Não é? Então, não é sobre isso que eu vou falar. Eu só estou citando esse aspecto aqui porque pode ser, pastor, é meio contraditório. Porque um tempo atrás, o senhor ministrou aqui dizendo que a ira ela é necessária. E é mesmo. E é mesmo. Tem coisa que você não vai confrontar alisando. Tem que ser com pau, tem que ser com ira. Aquilo tem que causar ira em você. Não é? Porque tem pessoas que você percebe que Deus, ele é amor. Esse é o aspecto de Deus, é como Deus é. Se você espremer Deus, imaginando que Deus fosse uma laranja, só vai sair dali suco de laranja. Se Deus é amor, você espreme ele, só vai ter amor. Entretanto, você vai perceber nas Escrituras a ira de Deus. Como é que uma pessoa que ama, ira? Não, a pergunta não é essa. Como é que uma pessoa que ama e não ira?
Porque uma pessoa que ama, necessariamente, ela tem que se irar, ela tem que se revoltar, ela tem que se levantar sobre acerca de algumas coisas. Não dá para tolerar aquilo que é intolerável. Então Deus está irado com aquilo que está errado. Então é provável que Deus esteja irado com alguns homens que estão aqui hoje à noite. E Ele tem que estar irado. Porque esses homens têm sido opressores de suas esposas. Eles não têm sido Jesus para as suas esposas. Eles não têm sido salvador das suas esposas. Quando a gente fala aqui na igreja, maridos, ou melhor, esposas, submetam-se aos seus esposos. Qual é a leitura imediata que alguns homens covardes têm? Está vendo? Eu mando em você. Faça o que eu te obedeço. E eles esquecem o mandamento que Deus falou: ame a sua esposa como Cristo mesmo amou a sua igreja. E a si mesmo se entregou por ela, morreu por ela. Eles querem estar naquela posição de ser honrado e respeitado pelas suas esposas, mas esquecem que para que isso ocorra, eles precisam ser Jesus da sua esposa. Precisa ser o salvador da sua esposa. Precisa ser o salvador da sua família. Precisa ser o cuidador daquela que é mais frágil. E não me venha dizer que mulher não é frágil. Ela é ser mais frágil e é dever seu protegê-la. Ponto. Então nós vamos conversar sobre a comunicação dentro da família e esse é o nosso texto básico. Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pronto para ouvir. Se não tiver ouvidos para ouvir de verdade, não tem como haver comunicação. Toda comunicação, ela parte da ideia e do princípio de dois ouvidos muito atentos para ouvir além daquilo que está sendo dito. Porque nem tudo é dito. Existem coisas que não são faladas, elas são sentidas. E se você não tem a percepção de sentir, você não vai se comunicar. Porque às vezes a mulher está dizendo uma coisa, mas ela quer dizer outra. Ela está falando uma coisa, mas as suas emoções estão dizendo outra. Ela está dizendo, eu te odeio, saia daqui. E por dentro está dizendo, me abraça. Me acolhe, me socorre, me salva, me livra. Seja meu suporte, seja minha estrutura, porque eu não aguento mais. Então, é para além daquilo que está sendo dito. E essa percepção não existirá se você não tiver dois ouvidos. E às vezes é mais do que um ouvido físico. É um ouvido espiritual para ouvir um clamor que não está sendo dito pelas palavras. Há necessidade de se haver uma percepção para sentir o que está sendo dito. E às vezes não tem nada a ver com aquilo que está sendo falado. Então a regra de haver uma comunicação dentro de casa com relação aos filhos também é que você tenha dois ouvidos para ouvir e uma boca para ficar fechada. E guardar o coração para que ele não se ire, porque se a ira entrar, acabou-se a comunicação. Não tem mais comunicação, acabou ali, ferrou. Estamos juntos? Então diga comigo, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago, o quê? Meu povo é crente mesmo, glória a Deus, é isso aí. Tiago 1,19. Então deixa eu fazer aqui para você algumas considerações acerca de comunicação, certo? Primeiro aqui, o que uma boa comunicação vai produzir dentro de casa? Primeira coisa é que a comunicação ela vai produzir inclusão. Inclusão. Essa pessoa se perceber fazendo parte e não um elemento estranho. Ela vai fazer parte da estrutura familiar. Então, a primeira benefício quando existe comunicação numa casa é você ser incluído.
Eu estava dizendo para os irmãos no primeiro horário que qualquer dia desses eu irei ministrar sobre o poder da mesa, sobre a importância da mesa, sobre a importância de uma casa ter uma mesa, sobre a família se sentar na mesa. Eu estava lembrando os irmãos sobre a arquitetura moderna e sobre a arquitetura antiga. Na minha tenra idade, para não dizer muitos anos atrás, na minha tenra idade, as casas tinham salas gigantes. Toda a confraternização, toda a convivência da família era na sala. As salas eram tão grandes que era possível fazer tertúlia. Quem foi que riu? Tertúlia. O que é tertúlia, minha filha? Tradução. Não? Era a festa rave do meu tempo. Era os... Por favor, me ajude. Rave não, outras. Bailes, é o que mais? Festa... Não, circuito não, cara. Era o circuito da minha época, era tertúlia. Era maravilhoso. Então, onde era que acontecia as tertúlias? Na sala. Para você ter ideia do tamanho que era a sala das casas. E eu estou falando do interior onde eu morava. Então, os amigos, a vizinhança se reuniam num determinado dia, no sábado, sei lá, que iam fazer uma tertúlia. Então botava-se lá uma radiola, não é? Muitas vezes a pilha, Rayovac, amarelinha, grandona, não é? E tinha que orar a Deus para aquelas pilhas durarem bastante, para dar tempo de dançar e fazer, e suar, e ser aquela coisa maravilhosa. Tudo aquilo era feito na sala. Você imagina um negócio desse? Porque a convivência, o relacionamento era importante. Mas nós avançamos, chegamos em 2023, e hoje o que é que nós temos? O que é que a modernidade diz? Você vai fazer sua casa, faça uma cozinha americana. Não. Raio de cozinha americana é lá para os Estados Unidos. A nossa cozinha é brasileira, a nossa sala é brasileira. Do Nordeste, do Ceará e do Maracanaú. A nossa sala, ela não é uma sala americana, é uma sala brasileira, nordestina, cearense e do Maracanaú. Nós não precisamos importar uma cultura que empurrou os filhos para o quarto, para isolá-los. Não. Nós somos nordestinos, nós somos cearenses, nós somos brasileiros, nós somos quentes, nós somos vigorosos, nós somos festivos, nós somos alegres, nós gostamos de comunicação. Eu gosto de pregar em cima de vocês. Vocês estão vendo que o púlpito já veio 1,5 m, eu ainda estou com vontade de ir para cá, porque eu gosto de cuspir em vocês, entende? Eu gosto de falar e compartilhar a unção, não é? Eu não uso gravata, então o único recurso que eu tenho é o cuspe, é saliva. Enquanto eu falo, saliva está assim. Então quem ficar mais perto é banhado por essas coisas. Ontem eu estava em Beberibe pregando num culto campal, né, no meio debaixo dos cajueiros, a coisa mais linda. Eu estou voltando, né? Deus está me mandando para Moitas e para Beberibe, não é para outro lugar, é só praia, porque esse é o deserto de Deus para mim, não é? Então, enquanto maravilhoso, hoje eu jantei, almocei na beira do mar. Olha que delícia. Nem vou dizer para vocês as coisas, mas enfim, o que eu estou falando, lá estou eu pregando em Beberibe, naquele espaço maravilhoso, debaixo do cajueiro, vento soprando, coisa mais linda do mundo. E os irmãos lá não criaram uma ideia de apagar luz, não? Quando chega na hora do louvor, apaga a luz. Aí você olha a luz das estrelas, a luzinha lá no fundo da casa, e só aquele terreiro maravilhoso debaixo do cajueiro, e adorando o Senhor, oh, meu Pai do céu. Aí quando é na hora de eu pregar, o cara bota uma mesa bem aqui, e as pessoas bem acolá. Quando eu dou por fé, lá está a mesa, lá para trás, e eu estou bem aqui, andando com as pessoas, nesse cantinho, porque nós somos brasileiros, nós não somos americanos, amém?
Então, quando você for fazer a sua casa, esquece esse raio de sala, de cozinha americana, que é uma mistura da cozinha com a sala, dividindo um ambiente com um balcão. Nós somos cearenses. A nossa mesa é quadrada. A nossa mesa... ou se comporta ou sai do culto. Vocês dois. Está ouvindo? Olha para mim. A nossa mesa é quadrada. O que é que significa dizer? Que você se senta e olha na cara. Você não se senta de lado. Você se senta olhando para o outro. Gente, se você for atrás da história, quem criou a mesa foi Deus, cara. Lá quando ele estabeleceu no tabernáculo, ele criou a mesa da proposição. Deus fez a mesa. E ela era quadradinha. Qualquer canto que você sentar, você vai poder olhar no olho, você vai poder ver na cara. Então escute o que eu estou falando. Nossa mesa é cearense, nossa mesa é nordestina, nossa mesa é de Maracanaú, nossa mesa é quadrada, não é americana. Amém? Não é? Pode fazer o seu balcão que você quiser, mas coma na mesa. Se não tiver mesa na sua casa, derrube e compre uma amanhã. Não tem dinheiro para comprar, pega 4 pedaços de pau e faz. Contanto que você, sua esposa e seus filhos se sentem à mesa para terem refeição uns com os outros. Isso é bíblico, isso é de Deus, isso é sagrado, isso é bendito. E pega o diabo desse celular, desse cão, e tira da mesa. Tira da mesa. Há um tempo atrás nós comíamos, eu acho que alguns ainda fazem isso, comia assistindo Barra Pesada. 190. Fulano foi fuzilado. E a gente... oh, estímulo maravilhoso. Águia dourada, nós comendo. Pensa no estado emocional, tão maravilhoso. Que eu estou tão calmo. Não é? Hora de você fazer a sua refeição, não é hora de assistir televisão. Amém? Não é hora. Inclusive eu aconselho que os meus irmãos tirem televisão de quarto. Desculpa, sua casa não é minha, só estou dando conselho. Amém? Tem pessoas que gostam de botar uma televisão no banheiro, uma televisão no quarto, uma televisão... Diz o presidente Lula que basta uma, não precisa mais que isso. Bem, meu Deus. Desculpa, gente, falei besteira, mas vamos lá. Só precisa de uma. E você vai botar esse lugar na sala. Você vai buscar um local onde você vai ter todas as pessoas. E ali você tem controle, ali você tem como você arrumar aquele ambiente. Então, escute só. Esse é o lugar para você ter comunhão. É o lugar da mesa. Tira, arranca a televisão do seu quarto. Por quê? Porque quando você deita na cama, você tem que olhar para quem está do lado. Não é para a TV. Às vezes aquela pessoa que está do lado passou o dia desejando um abraço, desejando um beijo, desejando um minuto de atenção. E você está olhando para outras coisas, não para quem está do seu lado. Escuta o que eu estou te falando. Primeira coisa que a comunhão, que a comunicação vai restaurar, é a inclusão. Você se sentir aceito, percebido, notado, importante. O centro do meu amor, o centro do meu querer. A nossa casa precisa de ser de tal forma que os membros daquela casa desejem voltar para lá no final do dia. Você passou um dia de cão lá no meio do mato, no meio da selva, né? Da selva de pedra, andando no seu cavalo de 2 pneus, seu chapéu de couro, que é um capacete, né? Você passou o dia naquele treco, numa moto, no carro, ou na sua indústria trabalhando, ou na sua faculdade estudando, e foi intenso, foi estressante, foi difícil, mas você quer voltar para casa. Porque na sua casa, você tem um ambiente onde as suas energias são
restaurada. Veja, se não tiver comunicação, não vai haver essa inclusão, fazer parte. Então considera essa pelo menos uma refeição no dia, você precisa ter com a sua família. Não consigo fazer de manhã, beleza? Não consigo fazer no almoço, show de bola, tem que ter janta. Como é que eu vou fazer? Não sei, te vira, mas você precisa fazer. Porque a comunicação precisa ser restaurada. Amém? Então, a primeira coisa que a comunicação vai fazer com a gente é esse sentimento de inclusão. E o outro é esse sentimento de você conhecer o outro. Não haverá conhecimento do outro se você não tiver esse tempo de comunicação e de diálogo. E a hora da mesa é um excelente lugar. Então, quando você tem comunicação, você conhece o que o outro pensa, o que o outro sente e pelo que ele passa. Então, por exemplo, se você é o homem da casa, você é o marido, qual seria o certo de você fazer? É você chegar em casa, sente com a sua esposa e procure saber como foi o dia. Quais são as demandas? Qual foi a ocorrência? E aí pode ser que uma hora dessas ela vá dizer, olha, o teu filho fez tal coisa. Aí é a hora de você, homem, fazer o que? Moleque, vem cá. Cabra safado, sente aqui. Por que você tratou sua mãe assim? Por que você fez assim? Qual é o seu problema? Você está com parafuso fosso? Você está lelé? É para você ajudar sua mãe, auxiliar sua mãe. Não é ser um problema para ela, não. Está ouvindo? Papo reto. O que é que você está fazendo? Você está dizendo, eu sou o líder desse negócio. Ou não é? Se você não é, se você é homem não é o líder da sua casa, de quem é essa família? É a sua mulher? A sua mulher é auxiliadora. É assim que a Bíblia desenhou. Você pode criar a sua família moderna que você quiser, mas o desenho de Deus é o mesmo. Deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e será uma só carne com ela. Quem é que deixa pai e mãe? O homem. Quando você vira homem, aí você sai de casa. Enquanto não sai de casa, não é homem. Eu provo para o Senhor que eu sou. Não é, filho. O fato de você ter um saco não quer dizer nada. Um rato tem saco, gato tem saco, cachorro tem saco, boi tem saco. O fato de ter saco não faz de você ninguém especial. O que é que faz de você especial? Se você é homem. Vocês estão comigo? Se você é homem. E para você ser homem tem que sair da casa do seu pai e tem que pegar uma mulher e se unir com ela. Escute isso. Se unir com ela. Não é usá-la e jogar fora como se fosse um objeto. Unir-se a ela. Você é minha, eu sou teu. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e você será uma só carne com ela. Há uma profecia no livro de Daniel que fala que nos últimos tempos os homens se uniriam pelo casamento, se juntariam pelo casamento, mas não se uniriam. Eles seriam como barro e ferro. São duas naturezas que não se compenetram. E eu penso que essa palavra de Daniel nunca foi tão verdadeira quanto nesse tempo que nós estamos vivendo. As pessoas estão se juntando, mas não se unem. Elas estão juntas, mas estão separadas. Elas estão solitárias, cercadas de pessoas. Não há amalgamento. Eles não se amalgoam, eles não se... Amalgamar. Eu não sei como é que conjuga isso aqui não, mas eles não estão amalgamados, né?
Eles estão unidos, estão juntos, mas não se misturam. É ferro e barro. Mas qual é a ideia de Deus? Deixará o homem pai e mãe e se tornarão uma só coisa. Olha que extraordinário isso. Que extraordinário isso. Então, esses irmãos, a gente precisa ficar ligados nisso aqui, porque é uma maldição para esse tempo que nós estamos vivendo. Mas tem que acontecer comigo, com a minha família, negativo? Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja uma coisa só. Seja um só o coração, o pensamento e o sentimento. Se isso acontecer, você não estará solitário. Na verdade, a Bíblia fala que Deus faz o solitário habitar em família. Deus dá para o órfão uma casa. Olha que extraordinário. A orfandade nunca é de Deus. O abandono nunca é de Deus. A rejeição nunca é de Deus. A solidão nunca é de Deus. Deus disse, eu preparei uma família para você que é solitário. Irmãos, eu digo para você, isso aconteceu comigo. Deus providenciou uma família para mim. Antes da minha própria família chegar. Então veja se você não está solitário, mesmo cercado de pessoas. Porque é isso que tem acontecido. Os nossos filhos estão indo para o colégio, as nossas mães, muitas delas, infelizmente não estão sendo mães dos seus filhos, ela os entrega a uma creche, e quem cuida da criança é uma creche, não ela. E agora nós temos essa história de colégio, 12 horas, 2 expedientes, as crianças integral, com que propósito isso não está claro, a ideia não é vendida corretamente para a sociedade, porque deveria ter um curso profissionalizante, não tem curso profissionalizante, é simplesmente para você estar lá, debaixo de ideologias, enfiando coisas na cabeça dos meninos. A formação que é boa, não tem. E o que você está passando o dia todo no colégio, se não há formação? Porque há um projeto, há um propósito para isso. Então, quanto mais tempo os filhos ficarem com os pais, tanto mais melhor. A condição financeira é ruim, é difícil. Mas mais difícil é você perder seus filhos. Escuta o que eu estou falando. Mais difícil é você perder seus filhos. Porque o tempo de você estar com eles é quando eles são crianças. Nesse tempo eles estão buscando você, querendo você, desejando você. Mas vai chegar um tempo que eles não querem mais saber de você. E isso não custa chegar, não tarda chegar. E por que isso acontece? Porque você não olha nos olhos, você não abraça, você não cheira, você não senta, você não conversa. O que ele sente, pelo que ele passa, você não sabe, ninguém sabe. Ele vive aquilo sozinho. Por isso se tranca no quarto. E quando chega no quarto tem o seu celular, tem o seu tablet, tem o seu computador. Se enfia no mundo que você não tem controle. E lá ele vai estar sendo formado, mas você não sabe em que ele está sendo formado. E aí o abismo entre pai e filho vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo. Não é essa a vontade de Deus. Estabeleça a mesa. Estabeleça tempo de comunhão. Eu não tenho tempo, crie. A característica da nossa geração é de homens, pai de pet, criadores de samambaia. Você já ouviu isso aqui? Pai de pet. Por que é pai de pet? Porque é muito mais fácil você compartilhar sentimento com um cachorro. Então você olha para o cachorro e diz, vem aqui para o papai, vem para o papai, vem, vem. Vem para o papai, anda. Papai, anda, papai. Pai de pet. Criador de samambaia. Porque dá menos trabalho. Dá não? Samambaia dá para trabalho? Tanto quanto criar um filho? É isso que eu estou falando. É mais fácil criar uma samambaia ou criar um filho? Tá lá, minha nora acabou de ter um bebê, sou avô agora, glória a Deus. Amém? Minha nora teve um bebê. E aí a gente só vê ela. O que é que você tem, minha filha? Criando filho.
Aí de quando em vez a gente escuta, e ela faz, que foi, minha filha? Nada não. A criança está pegando o peito. E aí a criança não consegue pegar o peito. Aí tenta e não vai. Criar filhos dá trabalho. Criar cachorro não dá trabalho. Então o que nós temos feito? O afeto que deveria ser dos meus filhos, eu dou para o bicho. Bicho é bicho, nunca será gente. Então não transfira para o bicho o que é do seu filho, o que é do seu esposo, o que é da sua esposa. Você está tendo vazamentos de energia para o que não deveria. Bicho sempre será bicho. Seres humanos sempre serão seres humanos. Se você vê um bicho sendo mais bem tratado do que um ser humano, está errado. Tem mais atenção para o periquito, para a calopsita, do que para o filho. Está errado. Você compreende isso? Então está havendo uma transferência de sentimentos e de emoções para bichos. Porque eu não quero me relacionar com pessoas. Com isso, eu não me comunico. Se eu não comunico, eu não conheço, eu não sei. Eu não compenetro, eu não entro nas intimidades daquela pessoa. Ela virou um cadeado fechado. Ninguém penetra, porque ninguém se importa. Ei, ninguém vai abrir o seu coração se você não se importa com ela. Ninguém abrirá o coração. As emoções delas são só delas. E daí você não entende por que tanta gente é ansiosa, por que tanta gente depressiva, por que tanta gente tomando medicamentos que não precisaria tomar medicamento. Bastaria ser humano e ser amado como ser humano. Então escute, o primeiro benefício que a boa comunicação vai causar é que você vai se sentir incluído, fazendo parte, que é a tragédia da sociedade que nós estamos vivendo hoje, é exatamente de pessoas que não se sentem incluídas, importantes, fazendo parte de algo. Eu sou importante. Pode ser que você não seja importante no colégio, pode ser que você não seja importante na faculdade, pode ser que você seja burro no seu trabalho, pode ser que você não seja o mais desenrolado, mas quando você chega em casa, você é o príncipe do papai, você é a princesa do papai, você é a mulher mais linda desse mundo, você é a minha esposa, você é o meu homem mais querido. Não vejo, e às vezes o cara nem é, mancho. Mas existe uma mágica no amor. Vocês já viram isso? Tem uma mágica no amor. Não. O amor enxerga coisas que o outro não vê. O Beto está dizendo que o amor é cego. Não, irmãos. O amor, né, tem um filme com esse nome e é horrível. Né? O amor, ele consegue ver o que ninguém está vendo. É diferente. Ele não é cego. Ele consegue enxergar o que os olhos não veem. Ele enxerga mais com o coração do que propriamente com os olhos. E às vezes um cara feinho, mas é o príncipe de alguém. Príncipe de alguém. Às vezes não, é assim que acontece. É o príncipe. Porque a maioria de nós somos feios, vamos lá, é verdade. Os bonitos são exceções, não é? Então, se só os bonitos forem amados, meu Deus, o que será de mim? Eu fico pensando, né? Então, Deus é bondoso e Ele colocou um amor no coração que consegue fechar esses defeitos, né? Então, de modo que toda mamãe vai olhar para o seu filho e dizer o quê? A coisa mais linda do mundo, não é assim? Vocês conhecem a história da coruja. Por isso que surgiu a história da mãe coruja. Conta que a águia estava comendo os filhos da coruja. E aí a dona coruja estava chorando muito. Até que um dia a dona coruja fez um pacto com a dona águia e disse: por favor, não come meus filhos. Aí a dona águia disse: mas como é que eu vou saber quem é seus filhos, dona coruja? Aí a coruja disse: quando você for caçar, que você encontrar um ninho, e você encontrar as coisas mais lindas desse mundo, dentro desse ninho, não coma, são os meus filhos. Passou-se os dias, a dona águia está passando, e a coruja está chorando de novo, e disse: você não cumpriu a sua promessa, você comeu os meus bichinhos. Aí a águia disse: eu não comi não, dona coruja. Comeu! Mas você não disse que eram os mais bonitinhos?
A coruja nova é muito feia, minha gente. Se você olhar, mas para a mamãe coruja é o quê? A coisa mais linda desse mundo. Então o que acontece com o amor? O amor aperfeiçoa um monte de defeito e a gente começa a perceber qualidades que naturalmente você não veria. O amor é lindo. Amém, gente? Então, a única forma de você conhecer o outro é se você se comunicar, se você falar com ele. Daí nós precisamos de ter o quê? Mesa. Então desista de ser pai de pet, mãe de pet. Desista da sua samambaia. E comece a perceber que seus filhos são seu grande tesouro. A sua esposa são seus grandes tesouros. Gente, eu vi uma coisa essa semana que eu achei extraordinária. Um missionário, um pastor, né? Um grande homem de Deus estava escrevendo um livro, eu estava lendo o prefácio desse livro, e ele estava contando, ele tem um ministério voltado para homens. E ele estava contando que quando ele era muito jovem, ele estava cursando o seminário para seguir o ministério de Deus, mas as condições financeiras dele eram muito ruins. O pai dele era velho e tinha sofrido um acidente, não tinha mais as mobilidades que precisava, de modo que as condições financeiras dele eram muito difíceis. Então ele estava estudando e as mensalidades do seminário só crescia, e ele não tinha, o emprego que ele tinha não dava para pagar as contas e pagar o seu seminário. Quando foi então um dia, ele começou a receber da faculdade boletos pagos. Aí ele, nossa, o que é isso? Ele foi para a tesouraria e perguntou, o que está acontecendo? Ele disse, alguém está pagando o seu seminário. Mas quem é? É segredo. Mas ele continuou investigando, pesquisando, e descobriu que quem estava pagando as mensalidades era o seu professor. Aí ele chegou para o professor e disse, professor, eu sei que o seu salário é pequeno, e eu sei que o senhor tem família. Como que o senhor vai pagar a minha mensalidade? Não faça isso. Aí o professor disse, meu filho, eu e a minha esposa tomamos uma decisão. Nós tiramos nosso dinheiro dos investimentos que nós tínhamos e nós estamos investindo em pessoas. Nós entendemos que o maior investimento que uma pessoa pode fazer é no ser humano. Eu acredito em você, eu vou pagar o seu curso. As almas que você salvar para o Senhor, nós estaremos envolvidos naquilo. Os lugares que você for, eu e minha esposa iremos. E esse homem estava testemunhando, eu já fui em tantos lugares da terra. Já ganhei tantas vidas para Jesus. Tantas coisas tremendas têm acontecido através da minha vida. E aquele homem fez parte disso. Ah, meu Deus do céu. E eu fico pensando que nós não investimos, nem mesmo nos nossos filhos. Nós dizemos, não tenho tempo. Eu não consigo, eu não posso, eu tenho sonhos. Enquanto os filhos estão morrendo, enquanto os filhos estão entrando nas drogas, as meninas entrando na imoralidade, vazias, secas, porque as pessoas entenderam que é melhor ter casa, é melhor ter carro, é melhor ter luxo, do que ter filhos. Eu fiquei impactado com o exemplo desse professor. Ele disse, eu tirei o meu dinheiro dos meus investimentos. E nós decidimos, vamos investir em pessoas, vamos investir em gente. Escuta o que eu estou te falando. Deus investe em pessoas. A riqueza de Deus, o patrimônio de Deus são pessoas. Quando Deus estava tirando o seu povo do Egito,
O faraó disse, vá, mas deixe o povo. Moisés respondeu, não deixarei ninguém. Deixa os velhos, não deixarei os velhos. Deixa as crianças, não deixarei crianças. Nem a unha de uma vaca nossa vai ficar aqui. O diabo tem um interesse em destruir pessoas, e Deus tem um interesse em investir em pessoas. Porque elas foram feitas à imagem e semelhança do Criador. Não há nada mais rico, não há nada mais grande, maior, não existe nada mais importante do que pessoas. Coisas passam, coisas acabam, coisas destroem. Pessoas é o investimento eterno. Então a gente precisa aprender com essa história. Eu decidi, vou investir em pessoas. E as pessoas talvez mais importantes para a gente começar investindo é no nosso filho. Isso vai me custar coisa, mas é óbvio, meu Deus do céu. Qual é o investimento que você vai fazer que não vai te custar? Então não é investimento? Custa. Mas é um tipo de investimento que tem retorno e tem retorno eterno. Tanto tem retorno no presente, como tem retorno na eternidade. Os filhos que você criar para Deus e você discipulá-los para Deus, eles vão levar a sua memória por onde eles passarem. Aquele homem que o professor pagou a sua mensalidade, ele disse, eu já fiz isso por tantas e tantas e tantas e tantas outras pessoas. Uma semente que aquele professor lançou reverberou em tantas e tantas outras pessoas que ele também investiu. O melhor e maior investimento que alguém poderia ter feito era na vida daquela criatura. Então minha palavra para você hoje é: comece a investir em pessoas. Comece a investir na sua esposa, comece a investir no seu esposo, comece a investir no seu filho. Tudo isso vai demandar trabalho, suor da sua parte, mas é um investimento que vale a pena. Então, o que a comunicação vai fazer com a gente é restaurar esse conhecimento do íntimo da pessoa. Ninguém vai contar os seus segredos se você não se importa. Estamos juntos? Existem pessoas que morrem por inanição, por falta de alimento, por falta de comida, mas tem muita gente morrendo por falta de emoção, por falta de sentimento, por falta de amor. Elas já estão morrendo. Muita gente morre de fome e milhares estão morrendo secas de amor. Secas de amor. A falta de amor dói, irmãos. Agora eu quero trazer uma palavra para as mulheres e dizer o seguinte: é errado pressupor que o outro sabe o que você pensa e sente. Você pode dizer isso aqui comigo? É errado pressupor que o outro sabe do que eu sinto. Você compreende? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas mulheres, elas dizem assim: eu estou cansada, eu já te falei, não vou falar mais. Você não pode parar de falar, porque você é a antena parabólica. Você tem o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o 10º sentido. Eu estava dizendo para os irmãos que vai chover daqui a 3 meses, e você já está sabendo. Você já está sentindo o cheiro da terra. Você sente coisas. E aí você parte do pressuposto de que o meu marido sabe o que eu sinto. Deveria saber. Não sabe. Ele só vai saber se você contar. Se você disser. E não é uma vez, é sempre. Porque você é uma espécie de profeta que está sobre os muros. Você é uma espécie de atalaia. Você prevê o que vai acontecer antes que aconteça. A tragédia vai acontecer daqui a um tempo, você já sabe. Você já está sentindo. E aí você tem que falar com o cidadão. Mas o cidadão não toma atento, continua falando. Até que aquilo arrebente, até que aquilo aconteça, até que aquilo se estabeleça. Então não desista, mulheres, do seu ministério de mulher. Amém? Não desista.
Aquela figura que a gente sempre fala, o menino não arruma o quarto. Quando você fala com ele a primeira vez, é todos os dias, arrumou o quarto? Não, mamãe, arrumou o quarto? Não, mamãe, arrumou o quarto? Não, mamãe, vai arrumar o quarto! Ele arruma. Gente, tinha gente dormindo, cara. Que coisa é essa? Ai, ai, ai. Vocês são maravilhosos. Diga, a pregação do pastor é longa e chata, como uma espada. Ok, vamos avançar. Cadê meu tecladista? Foi embora? Glória a Deus, foi não. Vamos lá, está na hora do povo chorar, meu filho. Vamos aqui. Estamos juntos, meus amigos. Então, quando a gente estabelece a comunicação, a gente sabe o que o outro está passando. Estamos aqui? A outra coisa, não suponha que o outro sabe. Fale. Não parta do pressuposto que o outro sabe. Fala, pelo amor de Deus. Fala. Glória a Deus. Então, a outra coisa, irmãos, que acontece, a primeira coisa é, você é incluído. Segunda coisa, você conhece o outro. E a terceira coisa, quando você estabelece a comunicação, a família se desenvolve. Não existe desenvolvimento da família se vocês não se comunicam. Amém aqui? Não se comunicam. Muito bem. Então, para a gente concluir, eu quero falar sobre os 3 componentes da mensagem. A mensagem, ela precisa ter um conteúdo. A mensagem, ela tem um tom de voz. E a mensagem, ela tem uma linguagem corporal. Ok? Então, veja. É possível que aquilo que você vai falar é importante. Certo? Se não fosse importante, você não ia querer falar. Mas aí onde é que acontece o problema? É quando você esquece que o tom de voz é importante. O que significa dizer que quando você vai falar, se você mudar o tom de voz, você muda o sentido daquilo que você pretendeu falar. Significa dizer que a sua linguagem não vai ser perfeita. Vai ter problemas. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia diz assim, longe de vós toda gritaria. Longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria. Quando você vai se comunicar em casa e alterou o tom de voz, acabou tudo. Esse casal não vai se entender mais. É impossível se entender. E se a gente não se entende, o que é que a gente vai fazer com o problema? Joga para debaixo do tapete. Só que isso, irmãos, uma vez pode ser que funcione. Mas se eu insistir em continuar fazendo isso 1 hora, essa empresa vai quebrar. Então, se você imaginar a sua família como sendo uma empresa, e ela é uma espécie de empresa, e você sabe que se você não mudar o seu jeito de falar, você vai ter grandes prejuízos financeiros, eu digo para você que você mudaria de comportamento. Se você soubesse que o seu tom de voz vai te trazer 10 mil reais de prejuízo todo mês, você mudaria seu jeito de falar? Mudaria. Só por causa do jeito de eu falar, eu estou levando prejuízo. 10 mil reais, muda o jeito de falar. 10 mil reais entra na tua conta todo mês. O que você vai falar? Mansinho. Você já percebeu que tem muita gente que é gentil no trabalho, mas em casa é um jumento? É gentil na igreja, mas em casa é um cavalo. Por que é que eu sou diferente nesses ambientes? Porque eu não estou entendendo o prejuízo que está acontecendo. Eu só entendo prejuízo quando fala do meu dinheiro, mas eu não entendo prejuízo quando a minha família está sendo esfacelada e entrando no esgoto, por causa da maneira como eu falo. Escuta o que a Bíblia fala.
longe de vós toda ira, toda cólera, toda gritaria, longe de vós. O que é que significa dizer? Que jamais na casa de alguém que ama a Deus deveria ter gritaria. Jamais. A gritaria muda o ambiente de tudo que está à sua volta. É capaz de até as plantas morrerem por causa do ambiente pesado que você cria. Imagina isso na alma de uma criança. Se na alma da esposa gera tanta morte, sendo ela adulta, imagina o que acontece na alma de uma criança. Morte está sendo estabelecida por causa do tom de voz que você usa na fala, por causa do tom de voz com o qual, o tom de voz com o qual você está construindo a comunicação na sua casa. Então, se você vai resolver um problema em casa e você começa gritando, esquece, já acabou a conversa, não tem mais negócio ali. Seja com o filho, seja com o esposo, seja com a esposa. Quando a gente faz uma reunião numa empresa, a gente faz para resolver o problema, não é para criar mais problema. Então a primeira coisa que tem que estabelecer é, eu tenho que me comunicar. E para eu me comunicar, eu tenho que ter controle nas emoções. Por isso que a Bíblia fala, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Por quê? Porque quando eu vou resolver problemas, eu só falo. Eu não paro para escutar. E se a gente vai resolver um problema, é assim que acontece. Primeiro você fala, e eu te escuto com o meu ouvido e com a minha alma. Depois você cala a boca e deixa o outro falar. Porque se o que você tem para dizer é importante, o que ele tem também é importante. Então, se o casal não aprender a conversar, vocês vão de mal a pior. Nada prosperará. Porque vocês não se unem. Vocês não se juntam. Irmãos, Deus não abençoa reino que está dividido. Marido e mulher precisa ser uma única coisa. E os filhos precisam estar seguros dentro desse ambiente. Os filhos jamais deveriam ver os pais se digladiando. Por quê? Porque os pais são as figuras mais importantes da vida dele. Imagine o quão dramático é um filho ver o pai gritando com a sua mãe. É traumático aquilo, é terrível aquilo. Então jamais deveria haver gritaria dentro da casa, jamais. Tem problema? Senta na mesa e conversa. Vocês não são adultos, não? Adultos conversam. Adultos resolvem conflitos. E depois que resolveu os conflitos, chegou, vamos fazer o que? Tal coisa, tal coisa. Então agora vamos gerenciar o que a gente combinou. E vamos para frente. Quando eu me casei, e casei com 18 anos, não vem com essa de dizer que, casou cedo, por isso que não se entende. Pirula nenhuma. Eu me casei com 18 anos. E você pode dizer, era uma criança. Pois é, comecei a namorar com 14. E não aconselho ninguém a fazer isso. Sangue de Jesus tem poder. Está ouvindo? Então proibido. Mas eu namorei com 14 e casei com 18. Não casei antes porque não dava. Se desse, eu teria casado. Porque o cartório não admitiria casar e eu não ia me ajuntar porque eu sou crente. Está ouvindo? Vamos se ajuntar. Se ajunta é o cão, mas a gente se casa. A gente se casa. A Bíblia chama isso aí de quê? De fornicação. Fornicação. Vou me fornicar não. Quase não me aguento, mas... Misericórdia. É difícil o negócio. Mas com 18 anos, eu me casei. Por que eu estava dizendo isso mesmo? Eu esqueci, gente. Fui brincar com vocês. Sim, obrigado, meu amor. Obrigado. Me casei com 18 anos. Mas eu tinha um acordo com a minha mulher. E qual era o acordo? Nós dizíamos, jamais o vizinho saberá sobre o que nós estamos tratando. Jamais nosso vizinho dará conta do que acontece na nossa casa. Jamais. Eu tenho sei lá quantos anos já com minha mulher. Está perto de uns 30, não me lembro. Mas é muito. 1973. Quantos anos dá aí? Calculação. Perdão, eu nasci nessa data. 93. Gente do céu, vocês são ótimos. É 30? Perfeito.
Então, em 1993 eu casei, em 1994 meu menino nasceu. Foi ligeiro o negócio, entendeu? Mas nós fizemos um acordo dizendo: nunca, jamais, nosso vizinho saberá do que acontece na nossa casa. E de fato, nunca nenhum vizinho. Morei do lado da minha sogra, morei do lado da minha cunhada a vida toda. Eu imagino que ela pode testificar isso, que ela jamais ouviu gritarias e badernas na minha casa. Nem jamais a minha esposa dizia: sai daqui, cachorro. E eu digo: sua Satanás, né? Sua burra, sua idiota, não é? Vocês concordam que isso é tipo de palavra que jamais a gente poderia, deveria, isso é ridículo. Um marido dizer com a sua esposa, ridículo. Uma esposa dizer com seu marido, e mais ridículo, dizer com seus filhos: você é um burro, você é um idiota, você é um atraso de vida. Ei, irmãos, isso é palavra repugnante. Isso são palavras que destroem, que matam, que ferem, que aprisionam um ser humano dentro de uma estrutura maligna, dizendo: eu não posso, não consigo, nada dá certo para mim. A Bíblia fala que da nossa boca tem que sair rios de água viva, irmãos. Palavras que causam vida, graça, comunica graça àqueles que escutam. Não é palavra eivada de veneno de serpente. É palavras eivadas de vida. Eu confio em você, eu acredito em você. Estamos passando por um tempo difícil, mas nós vamos prosperar nesse negócio, vamos passar. Eu creio em você, vai em frente, filho. Vai dar certo. Oh, amados, que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária, isso é comunicação. Me lembro da primeira vez que eu perdi meu emprego. Meu filho nasceu, vocês já sabem, no dia 5 de abril. No dia 5 de abril eu recebi o primeiro salário da minha primeira quinzena. As empresas aqui pagam dia 5. Dia 5 eu recebi, dia 5 meu filho chegou, nasceu na verdade, chegou outro dia, mas nasceu no dia 5. Aí eu, feliz da vida, graças a Deus, tenho um emprego aqui para botar feijão na mesa, mortadela, essas coisas. Feliz da vida, né? É porque eu... Enfim, deixa eu falar. Mas aí então, passou-se um ano, a empresa, sem ver, sem pra quê, disse: você foi cortado. Misericórdia. Mas carro de quê? Carro de quê? Não quero saber. Foi cortado. E seja feliz que você vai receber seu direito. Aí eu digo: amém. Peguei minha fardozinha lá e disse: oh meu Deus, como é que vai ser agora? Mulher, uma criança. Aí cheguei em casa com 500 quilos nas costas. Pá, deitei na cama. Minha esposa, com a rede que estava sobre a cama, amamentando a criança, olhou e disse: que foi? Perdeu o emprego? Disse para vocês, mulher, 3 meses daqui vai chover, ela já sabe. Como é que tu sabe? Eu sei. Relaxa, vai dar tudo certo. Rapaz, tu não tem ideia do que é essa palavra, não. Fica tranquilo, tudo dará certo. Gente, que coisa extraordinária. A Bíblia diz que a palavra dura, ela suscita ira, mas a palavra branda, ela muda tudo. Então a palavra certa na hora certa. Amados, isso só deu certo, nunca deu errado. Dias depois eu entrei noutra empresa do mesmo setor, pagando melhor, ambiente melhor, tudo melhor. E o meu filho nunca passou necessidade, sempre esteve suprido. Então escute essas coisas. Comunicação, como é que você comunica? Então a sua comunicação primeiro tem um conteúdo e depois tem um tom da voz. E o tom da voz vai mudar tudo. Se você não controla a voz, você vai estragar a comunicação que está acontecendo na família. Amém assim? Muito bem. A resposta branda, ela desvia o furor. E, por último, a linguagem que você vai comunicar é através da expressão corporal. A maior parte da nossa comunicação não é o que nós dizemos, não é o que nós falamos, é a expressão do nosso corpo. Ok? E por que isso é tão importante? Porque se eu estiver mentindo, meu corpo vai denunciar.
a expressão corporal, ela vai te denunciar. Então, mais importante do que aquilo que você está dizendo é o que o seu corpo está comunicando. Quando você está falando algo, o outro está dizendo, você está dizendo para o outro, não estou nem aí, se exploda. Mas você está dizendo, eu me importo com isso. Os seus olhos estão dizendo que não. O seu rosto está dizendo que não. A sua postura está dizendo que não. Por exemplo, eu estou conversando com vocês e eu sei cada qual que está prestando atenção e quem não está. Quem está recebendo e quem não está. Por quê? Porque o seu corpo está dizendo para mim algo. E eu sei. Tanto é que o pregador, muitas vezes quando a igreja é ruim, não é o caso de vocês, mas quando a igreja é ruim, a gente procura uma pessoa na multidão que esteja com o coração conectado. E a gente começa a pregar para ela. O espírito dela está dizendo, fala que eu estou faminta. Fala que eu estou desejoso de Deus. Sabe, aquilo puxa. É como se fosse um motor. E Deus disse, porra, tá aí, vá. O corpo fala mais do que aquilo que as palavras dizem. Então, quando você for comunicar algo, você precisa ser verdadeiro, porque o seu corpo vai te denunciar. A comunicação não vai ser perfeita se não houver verdade naquilo que você está comunicando. Então, fala comigo, linguagem corporal. Eu preciso me importar com o conteúdo, eu preciso me importar com o tom de voz que eu vou usar. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra áspera suscita ira. E a Bíblia fala, se tem ira, a minha justiça não opera. Só tem carne ali. Só vai dar tudo errado ali. Então primeiro eu tenho que controlar esse negócio. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Agora, por último, para a gente não deixar de falar, o inimigo da comunicação é a condição da minha alma. Ok? Por que a comunicação da minha alma é importante? O estado da minha alma é importante. Porque se você tiver com a sua alma ruim, você não vai entender nada que o outro fala. Você só vai entender o que você quer entender. Então uma pessoa fala alho, você entende brugalho. Mas por que é assim? Porque a sua alma está doente. Então, para eu me comunicar com saúde dentro de casa, eu preciso saber como é que está o meu estado emocional. Porque se eu estiver ruim, não vai ter comunicação que preste ali. Tudo que você fizer vai ser motivo de queixa e motivo de reclamação. Se você fizer 99% e 1% não foi feito, o resto nada presta. Ei, cara, mas foi só 1%, deu errado. Pois é, mas a tua alma está podre. E daí a gente tem que perceber, irmãos, aquela história do omelete. O omelete só é bom quão bom forem os ovos. Então, se você imaginar o melhor omelete que você pode fazer, sei lá, você gosta de omelete de sardinha. Alguns mais cedo disseram, nós gostamos de bacon. E aí começaram a montar o melhor omelete da vida, com bacon, com calabresa, cheiro verde, eu gosto de cheiro verde. O que mais? Não? Cebola, catupiry. O que mais? Como é que é o omelete da sua vida, que você ama comer? Suculento, saudável. Camarão no meu omelete. Então você imagine que você preparou aquele omelete mais maravilhoso da vida. Aí você vai botar o ovo. Quando você quebra o ovo, puf, o ovo está gordo. O que aconteceu com o seu omelete? Estragou tudo. Porque o omelete, ele é tão bom quanto forem bons os ovos. Então qual é a pergunta que você tem que fazer hoje? Como é que está o seu ovo? Ok? Você vai ter que sair daqui essa noite com essa pergunta. Como anda o meu ovo? Porque o seu omelete está dependendo do seu ovo. Ok? Ovo gordo vai gerar omelete ruim. Você compreende essa figura? A sua alma é como esse ovo. Se ela estiver estragada, tudo que você se meter a fazer vai estar ruim, gente.
E aí isso traz para nós uma reflexão que é o quê? Que o defeito da minha casa não é o outro, sou eu. Mas geralmente quando a gente vai resolver um problema, a gente diz que o problema é o outro, o problema é meu marido. Ninguém vai resolver o seu problema, só você pode resolver o seu problema. O meu problema são os meus pais, seus pais não são seu problema. E aí é uma parte onde a gente tem que decidir ser adulto. Ok? Quando é que a gente se torna adulto? Quando você se torna responsável pelos seus problemas. Nós estamos vivendo uma sociedade vitimista. Uma sociedade que tem pena de si. Ok? Quando eu tenho pena de mim, eu quero que todo mundo me entenda e me aceite. De tal modo que hoje, uma pessoa que é bêbada, o que é que a sociedade diz? Ela é dependente químico. Se você pega um drogado, o que é que as pessoas dizem? Dependente químico. Se você prega um negro, jovem, delinquente, o que é que você diz? É uma vítima da sociedade. E a coisa está chegando a tal nível que hoje estão pegando um pedófilo e estão dizendo, ele apenas tem transtornos. Você sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia joga nos nossos peitos e dizendo, você é pecador. Não me venha com essa história de dizer que eu sou bêbado e eu sou um dependente químico. A Bíblia diz, você é um pecador, você é responsável pelo estado em que você está. Mas eu não consigo, te vira. Esse foi um problema que você cavou e entrou, então saia de lá com os seus próprios pezinhos. Você foi com seus pés e sairá com seus pés. Não me venha com essa história de dizer, eu sou um coitado, eu sou uma vítima, eu tenho pena de mim. Não tenha pena de você. Porque Deus não tem pena de você. Você precisa aprender a ser responsável. E na hora que você for responsável e você entender, cara, eu sou um bêbado, eu sou um vagabundo, eu não dou um prego numa barra de sabão, eu gasto todo o dinheiro que chega na minha mão, eu não sou homem suficiente para sustentar a minha família, eu estrago tudo que chega à minha mão, eu vou mudar a minha história, eu vou mudar a minha vida, vou sair dessa droga de vida que eu fiz. Quando você fizer isso, você vai sair. Porque quanto mais profundo for o buraco que você entrou, tanto maior é o poder de Deus para te tirar de lá. Mas enquanto você ficar com pena de si mesmo, você irá afundar cada vez mais. Porque a dependência emocional, ela cria uma espécie de iniquidade, é uma ferida que precisa ser lambida, mas nunca é curada. Porque ela só será curada quando você encontrar de frente com ela, reconhecer o estado e dizer, eu me responsabilizo pela minha vida e pela minha história. E aí você vai parar de culpar seu marido, você vai parar de culpar sua esposa, você vai parar de culpar o seu pai, você vai parar de culpar o seu patrão, você vai parar de culpar os outros e dizer, eu sou o único responsável pela vida que eu tenho. E aí você se volta para Deus e diz, meu Senhor, o que é que o Senhor pode fazer com a minha história? Porque eu não tenho nada que vale a pena. O que o Senhor pode fazer? Irmão, esse tipo de situação libera um tipo de poder tão extraordinário. E aí é onde vai se cumprir aquela palavra que Deus diz, porque o Senhor fará aquele que está assentado em cinzas fazer-se assentar entre príncipes. O Senhor fará com que o solitário habite em família. O Senhor fará com que o miserável se torne próspero. Porque ele chegou numa fase da sua vida que decidiu, não culparei ninguém. A vida é minha. Eu causei isso. Eu vou sair desse estado. Eu vou sair dessa situação. E Deus diz, é disso que eu preciso. Um cabra e uma cabrita. Que assuma a sua história e mude a sua história. Que pare de ter pena de si mesmo. Porque Deus não tem pena de si mesmo. Deus não tem pena de mim, nem de você. Eu aprendi uma coisa que diz assim, tudo aquilo que Deus trouxe à vida, Ele deu condição para que viva. Você pode dizer isso aqui comigo? Todo aquele que Deus trouxe à vida,
Ele deu condição para que viva. O que é que isso significa? Que se você pegar uma ameba, faz tempo que eu estudei biologia, mas eu acho que uma ameba é um ser unicelular. Se não estou enganado. Vocês que são concurseiros, estão mais atualizados, faculdade, sei lá o que, devem se lembrar disso. A ameba é um organismo unicelular. Pois é, essa ameba é algo que Deus trouxe à vida e Deus deu condição para que viva. Ninguém tem que amanhecer o dia preparando o café para a ameba. Ela produz seu próprio café. Ninguém tem que providenciar almoço para a ameba. Ela produzirá seu próprio almoço. Todo ser que Deus trouxe à vida, Ele deu condição para que viva. Se um ser unicelular consegue produzir a própria vida, como que um ser tão complexo quanto eu e você não é capaz de produzir a própria vida? Por que que eu e você temos que ser o peso na vida de alguém? Por que que alguém tem que ter pena de nós? Não, Deus não tem pena não. Porque Ele sabe que você é muito, milhões de vezes maior do que um ser unicelular. Muito milhões de vezes maior do que uma ameba. Se uma ameba consegue sobreviver, meu amigo, você então voa. Mas eu preciso parar de me vitimizar. Eu preciso parar de dizer, sou uma vítima da sociedade, eu sou um coitado, eu sou miserável. Olha a minha história. E Deus está dizendo, eu não estou nem aí para a tua história. Eu quero saber o que você está disposto a fazer, irmãozinho. Eu quero saber em que momento da história nós vamos nos encontrar. E nós vamos derrubar estruturas malditas que você construiu. E nós vamos começar a fazer prédio novo. Nós vamos começar das estruturas de base. Nós vamos arrancar tudo, pedra podre, tudo que não presta, pau podre, tudo que não presta, ferro ruim que não presta. Vamos tirar tudo. E vamos fazer uma casa nova. E você terá orgulho dessa nova casa. Pessoas virão para debaixo dela e saberá que o Senhor fez. O Senhor fez. O Senhor mudou a minha história. O Senhor mudou a minha sorte. E através de mim o Senhor mudará a minha família. Comigo começou uma história. Para de ter pena de você. Porque se nós formos comparar a nossa história triste, cada um terá uma história mais triste que a outra. E Deus está dizendo, não estou nem aí. Porque existe poder para te arrancar de onde você está e fazer se assentar entre príncipes. A pergunta é, quando que você vai parar de se vitimizar e se responsabilizar pelo seu destino e pela sua história? Quando? Porque é só isso que Deus está esperando. É só isso que Deus está esperando para o milagre começar a acontecer. Então o estado da minha alma estraga todo o meu ambiente, estraga toda a minha família. De modo que eu tenho que começar a pensar, será que não sou eu o responsável por isso tudo? Porque eu nunca vou enxergar que eu sou responsável. Eu sempre vou achar que é o outro. E Deus diz, não é assim que funciona. Você precisa primeiro enxergar a trave que está no seu olho, para você poder enxergar o argueiro que está no outro. No seu olho tem uma trave, no outro é um argueiro. Então quem tem que resolver o problema é eu, porque a trave está no meu olho. Eu não poderia ajudar ninguém se eu não ajudar a mim mesmo. Se eu não lidar com os meus próprios conflitos, com os meus próprios problemas. Estamos aqui? Então, para que a nossa comunicação em casa funcione, nós temos que começar assim. Estamos juntos? Rapaz, eu ia fazer 2 apelos aqui. Agora, eu acho que ninguém mais quer aceitar Jesus depois de um negócio desse. Quem que quer virar crente, gente, hoje? Eu tenho que fazer aqui 2 apelos para você. O primeiro é que você vire crente. Por quê? Porque só vai para o céu se você virar crente. Só entra no reino dos céus se você virar crente. Não tem outro jeito. E qual é o segundo convite que eu tenho para você? É para que você se arrependa dos seus pecados. Mas eu já sou crente, pastor. Isso mesmo. Você precisa se arrepender que tipo de marido você tem sido. Se você tem sido marido frouxo,
Se você tem sido o marido opressor da sua esposa, se você tem largado ela sozinha, se ela está morrendo à míngua, morando com você, tem que se arrepender, irmão. E eu preciso começar a amar a minha esposa como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, morreu por ela. Jesus não morreu por uma igreja perfeita, ele morreu por uma igreja cheia de problemas. Mas ele a purificou, ele a limpou, ele a lavou pela sua palavra e a aprontou para si mesma. Então alguns de nós vamos ter que começar a mandar nossas esposas para o salão, para deixá-la bonita para você mesma, para você mesmo. Nós precisamos nos arrepender que tipo de marido nós temos sido. Mas nós também precisamos nos arrepender que tipo de esposa nós temos sido. Se você, esposa, está dizendo assim: ah, eu não enxergo nada, eu sou perfeita, ele é que é o demônio lá em casa. Eu te digo que a tua visão está errada. É bem capaz de você ser o ovo podre da omelete. Porque quando você está saudável, você encontra os seus defeitos. E quando você está doente, você só encontra o defeito do outro. Quando nós estamos saudáveis, esse é um sintoma, uma evidência de que nós estamos bem. É quando nós enxergamos os nossos defeitos. Nós mesmos nos repreendemos todos os dias. Aí quer dizer que você está bem. Você está saudável. Quando nós estamos ruins, nós só encontramos defeito nos outros. Jamais enxergamos o nosso. Eu sou perfeito, eu sou um santo. Olhe só para mim. Sou maravilhoso. Não. Nós precisamos nos arrepender que tipo de esposa temos sido. E nós precisamos nos arrepender que tipo de filho nós temos sido. Precisamos arrepender, irmãos. A Bíblia fala: filhos, convertam-se aos seus pais. Pais, convertam-se aos seus filhos, para que eu não venha ferir a terra com maldição. Nosso coração precisa estar conectado ao nosso Pai. Precisa ter unidade no coração com o nosso pai, com a nossa mãe. Irmãos, isso é promessa de vida eterna. Tudo te irá bem se você fizer assim. Quando nós somos feridos e magoados com os nossos pais, irmãos, tudo dá errado. Nós somos cegados. A Bíblia fala que os corvos comerão os nossos olhos e nós andaremos como quem anda em escuridão. Nós não enxergamos direito, a nossa alma adoece. Nosso pai e nossa mãe são nossa fonte, é de onde nós viemos. Nós não podemos brigar, romper com a nossa fonte, nós morremos ao fazer isso. Filhos, converta-se aos seus pais, pais, converta-se aos seus filhos. O Senhor disse para que eu não fira a terra com maldição. Quando o nosso coração não está convertido aos nossos pais, fácil nós entramos na criminalidade, fácil nós entramos nas drogas, fácil nós movimentamos um tipo de ira inexplicável. Quando nós estamos rompidos com os nossos pais, nós não conseguimos amar, nós não conseguimos aceitar afeto. Já existiram homens que chegaram aqui na igreja, que eu ia os abraçar e parecia que era um monte de espinho. E às vezes meninas também. Elas não aceitam afeto, elas gritam com afeto. Elas querem distância de afeto, é como se fosse espinho nas suas almas. Isso geralmente reflete feridas paternas, feridas maternas. Precisamos voltar para casa, queridos. Precisamos fazer as pazes com as nossas casas. O Senhor disse: converta coração de pais a filhos e de filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. A terra é ferida com maldição quando existem feridas paternas, quando existem feridas maternas. Eu sei que tantas coisas estão sendo tocadas aqui hoje, gente. Eu sei que Deus quer promover cura. Existem pessoas que não conseguem se firmar na casa de Deus, simplesmente porque tem briga paterna. A Bíblia disse que, como é o nome do filho que é criado, que é feito fora da família, é o bastardo. A Bíblia diz que o bastardo, ele não permanece na casa de Deus.
Olha que coisa. O filho bastardo não fica na casa de Deus. O que é o filho bastardo? É aquele que foi fruto de uma traição. Ele não teve a oportunidade de ser criado num ambiente de afeto e carinho de papai e mamãe. Ele é alguém estranho, rejeitado. Ele não é legítimo. Ele não se acha fazendo parte. E Deus diz: esse daí nunca permanecerá na casa de Deus, porque ele é bastardo. Precisa haver uma cura tão sobrenatural de Deus na alma dessa pessoa, para que ela consiga se firmar com Deus, porque ela não consegue. Ela não consegue ter profundidade de afeto, de relacionamento, ela não consegue. Precisa de cura. Eu não sei se Deus está falando com você, mas se está, meu irmãozinho, quebra teu coração. Grita por Deus. Porque não há terapeuta na terra que consiga curar isso. A Bíblia diz que a palavra ela é poderosa para penetrar juntas e medulas, apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Só Deus, como um bisturi, pode entrar nesse lugar, fazer a divisão e dizer: é aqui o ponto da cura, é aqui que precisa cortar, é nessa divisão exata. Só a palavra consegue fazer. Porque a palavra é do eterno, a palavra é do santo. Ele sabe onde meter o seu bisturi e dizer: aqui o corte, arranca. Deus faz a ferida e Ele mesmo fecha a ferida. Mas a ferida que Deus causa é a ferida do justo, do santo, do reto bisturi, do médico curador. Ele consegue entrar na estrutura profunda da alma e dizer: é aqui que precisa cortar. E Ele faz o corte para remover aquele tumor que está matando, aquele câncer que está consumindo de ódio, ressentimento, amargura. E o Senhor diz: vamos tocar aqui, cura está chegando para você. Só Deus pode fazer isso, irmãos. Eu conheci a história de um rapaz tão triste. Hoje ele não está mais aqui na igreja, mas a história dele me impactou. Ele dizia que levava a vida dele com tanto ódio, por causa de uma desavença que ele teve com o pai. Havia tido uma briga no colégio, deram lá uns murros nos outros e culparam que ele foi o causador daquela briga. E não tinha sido. Quando ele chegou em casa, o pai não contou pipoca, puxou ele para cá e já arrebentou ele todinho. Era injusto, não tinha sido ele. E o pai não teve a sensatez de averiguar os fatos, ter certeza das coisas e depois corrigir o filho. Não. Desceu no cacete, acreditou no primeiro que chegou com a notícia. Daquele dia em diante, esse rapaz desenvolveu um ódio tão grande pelo seu pai, que ele foi bater em manicômio. Doido. Ele tomava medicamentos. E ele disse que quando ia para as festas, ele ia para brigar e matar alguém, ou então ser morto. Porque na verdade o que ele queria era ser morto. Então começava uma briga, e ele estava disposto a morrer. Então por isso que todo mundo que brigava, ele batia e arrebentava. Até que uma vez ele encontrou um cara grandão e disse: esse hoje consegue, esse me mata. E ele começou a briga com o cara grandão lá. E chegou uma hora na briga que de fato o cara derrubou ele, tinha uma pedra perto. E o cara pegou a pedra para esmagar ele. Eu acho que era assim mais ou menos a história. E quando o cara pegou a pedra, ele começou a rir. Riu, desesperadamente. E o cara disse: esse bicho é doido. Jogou a pedra e foi embora. Nem aquele lá conseguiu matar. Por que esse cara tinha esse ódio tão grande? Ferida paterna. Em algum lugar, o ressentimento e a amargura entrou e amarrou a alma daquele rapaz. Mas glória a Deus pelo Espírito Santo, glória a Deus pela palavra, glória a Deus pelo Deus que opera milagres. Esse rapaz foi alcançado por Deus e hoje ele é pai, louco pelo filho. Aqui na igreja, ele chegou aqui na igreja bem inchadão e começou a ouvir a palavra. Era questionador, sempre me procurava: pastor, tal coisa, não concordo com isso aqui, o senhor está falando sobre dinheiro, sobre prosperidade, não sei o quê. Eu digo: calma, vaso, vamos conversar.
E assim, vários assuntos, ele vinha questionando tudo, mas ele ficou aí na igreja, ouvindo a palavra. Quando foi um certo tempo, eu olhei para aquele rapaz, ele bem magrinho. Aí eu disse, macho, o que é que tu anda fazendo? Nada não, me conta o segredo, macho, que eu estou tentando e não consigo. Não, nada não, só estou parando de comer. Quando foi um dia, o casamento dele entrou em crise. Aí ele ligou e disse, pastor, podemos conversar? Podemos. E lá eu descobri a verdade. Ele tinha chegado na igreja cheio de medicamento, depressivo, ansiolítico, não sei o que, um monte de treco. Começou a ouvir a palavra e houve cura no seu coração. Chegou um ponto que os medicamentos foram sendo retirados. Aí chegou a pandemia. Quando chegou a pandemia, ele lá em casa disse, pastor, eis a prova cabal de que eu fui tão curado. Porque na pandemia eu passei bem, a ansiedade não chegou, a depressão não chegou, Deus cuidou de mim, a família chegou de mim. Então isso que eu estou te falando, irmãos, a palavra de Deus cura. Ela é bisturi de Deus, ela consegue penetrar juntas e medulas, alma e espírito, intenções do coração do homem e fazer a cirurgia e a cura lá dentro. Nós vimos isso com os nossos olhos, o cara secou. Ele apenas estava sendo banhado pela palavra. E Deus fazendo processos de cura. Eu acho isso extraordinário. E eu sei que hoje isso está acontecendo. Eu sei que hoje isso está acontecendo. Deus quer restaurar você. Amém? Então eu quero saber quem quer virar crente. Por que eu digo virar crente? Porque se eu disser aceitar Jesus, as pessoas dizem, mas o que diabo é isso? Aceitar Jesus. Virar crente, macho. Então, quem quer virar crente, vem para cá, quero orar por você. E a segunda coisa é, homem, se arrependa. Jesus disse, vocês serão meus discípulos, se vocês fizerem o que eu digo. Amém? Tem que fazer o que Jesus disse, tem que andar na palavra para ser discípulo de Jesus. Então, homens se arrependam, mulheres se arrependam, filhos se arrependam. E deem orgulho a Deus pelos seus comportamentos. Amém? Podemos encerrar?